Opa, tudo bem? Você quer saber qual a diferença entre investimento e especulação? Hoje você vai entender. Seguimos adiante. Hoje a gente vai falar sobre especulação, mas para a gente seguir adiante eu preciso te pedir para dar um clique ali no botão de curtir. Mas dá o clique agora, para não se esquecer. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Eu te ajudo e você me ajuda, ok? Seguimos adiante. Você vai encontrar por aí muitas definições sobre o que é especulação e também sobre as diferenças entre investimentos e especulação, tais como a especulação financeira é uma estratégia de investimento que tem como objetivo lucrar mais do que a média em um período curto de tempo. Para isso, o investidor assume riscos maiores que o normal. E você vai encontrar também uma característica marcante da especulação financeira é a incerteza, já que todos os riscos tomados pelo investidor podem ou não trazer resultados esperados. E com base nessas definições que eu vou argumentar aqui. Aqui diz que o objetivo é lucrar mais do que a média. Então eu me pergunto, média de quê? De quem? Falemos sobre os investidores. Temos profissionais que ganham dinheiro nos investimentos suficientemente para ter uma boa vida. Outros conseguem construir pequenas fortunas. E ainda aqueles que ficam multimilionários, como Benjamin Graham, Thomas Roy Price Jr., Jesse Livermore, Warren Buffett e entre outros. Então, qual é a média aqui, em termos de comparação? Alguém por acaso consegue definir quanto se pode ganhar investindo? É óbvio que não. Outra coisa que faz parte dessa definição fala sobre a incerteza, que os riscos tomados pelo investidor podem ou não trazer resultados esperados. Mas então, o que difere os investimentos de renda fixa da renda variável se não a incerteza? É justamente isso. Não tem como garantir. E inclusive é proibido por lei prometer um percentual de retorno fixo em um produto de renda variável. Nenhum investimento de renda variável, como o próprio nome diz, garante um retorno esperado. E ainda aqui sobre a volatilidade dos ativos, tudo que faz parte do mercado financeiro depende do volume de negociação, da economia, dos governos. Mesmo as grandes empresas têm quedas bruscas na valorização de suas ações, às vezes por uma simples notícia na mídia ou um pronunciamento político. Não existe investimento sem risco. Eu vou te dar aqui um exemplo histórico. A General Motors sempre foi considerada uma empresa de primeira linha, aquele tipo de investimento que não tem erro, o típico investimento padrão. E como os consultores financeiros gostam de empurrar investimentos padrão, não é? Quase convencem os novos investidores de que se trata de investimentos de alto rendimento e sem riscos. Só que não. Até meados da década de 60, a Ford era líder do mercado de carros pequenos, carros populares. E a GM, a líder em carros de médio e grande porte, carros de luxo e de serviço. Até aquele momento não tinha muita competição nesse mercado, porque a demanda era maior que a oferta. Mas no início dos anos 70, o mercado começou a ficar saturado e uma crise no mercado de petróleo fez com que o preço dos combustíveis quase triplicasse. Por isso, aumentou a procura por carros populares. A GM então perdeu muita participação no mercado e entrou em crise. Até então, as ações da GM eram consideradas blue chips, investimentos de primeira linha, ou investimentos padrão, como costumam dizer. Só que quem investiu em GM em 71 levou 15 anos para recuperar o capital. E aí, o que você me diz sobre isso? Já que o mercado de ações não é considerado por muitos como um mercado especulativo. E sobre o mercado de commodities, que de um ano para o outro pode perder ou valorizar, sei lá, metade ou o dobro do valor, dependendo apenas das condições climáticas. Nesse caso, é investimento ou especulação? Para mim, e você vai ouvir isso também de grandes nomes do mercado financeiro, todo investidor é um especulador, porque na realidade não tem diferença nenhuma. Todo investimento é uma especulação. A única diferença é que uns admitem isso e outros não. Eu sou um especulador e também sou um investidor. Para mim isso é indiferente e a única coisa que realmente importa é o quanto eu vou lucrar independente da operação. Eu sou um tomador de risco.
Entrei nesse mercado para definitivamente criar riqueza e sei exatamente quais são os riscos que eu estou correndo em cada área que eu invisto ou especulo. Para mim, tanto faz o nome que você queira dar. Mas para você, se é que o meu conselho importa, independente de qual área você deseja colocar o seu dinheiro, independente da meta de retorno que você tenha, estude bem os seus movimentos, estude bem os mercados. O setor financeiro é um mar de possibilidades, mas se você não aprender a ler a letra miúda dos produtos, se você não tiver uma visão de macroeconomia para entender as tendências do mercado, se não souber fazer uma boa análise fundamentalista, você provavelmente vai perder dinheiro. Eu não estou querendo te fazer sair correndo, muito pelo contrário. Entre aceitar os riscos e continuar pobre, acho sim que você deve aceitar os riscos. Mas se você quer entrar nesse mercado, o que realmente vai fazer a diferença é o que você sabe, é a sua experiência. Aprenda a negociar e tenha responsabilidade com o seu dinheiro, porque o que realmente vai fazer a diferença é o que você vai fazer e não o nome que você vai dar. Você me entende? Você também precisa saber qual é a sua tolerância ao risco, para antes de efetuar qualquer operação financeira, saber se você vai ter condições de sustentar a posição. Dá uma olhada aqui no card que tem ali um vídeo que eu te ensino como avaliar o seu perfil de investidor. Isso é bem importante, porque para certos tipos de investimento, algumas pessoas não têm estômago para lidar e acabam perdendo dinheiro por pura precipitação. E se para você agrada mais a ideia de ser chamado de investidor do que especulador, se soa menos agressivo, tá tudo certo. Mas o que muda de fato é só o nome. E antes de ir, não se esqueça de se inscrever. Isso é muito importante para mim porque ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e ele distribui para mais pessoas, beleza? Por hora é isso, um forte abraço e até mais!